É isso aí, meus amores, voltamos, segundo bloco. E além do burnout, da ansiedade, pânico e depressão, está acontecendo muito assédio. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso, Marcelo. Sim, e o assédio tem relação direta, Camila, com a saúde mental. Você imagina você trabalhar num ambiente onde você é assediado sistematicamente, seja moralmente, vamos dar um exemplo, seu burro, você não consegue fazer isso direito, você é um incapaz, é um tapado, corrigindo as pessoas em público, na frente de toda a equipe, na frente de clientes. Eu já presenciei situações desse jeito, como recursos humanos de empresas. Então você imagina a potencialidade deste trauma que causa nas pessoas no ambiente de trabalho. Pessoas sem educação, pessoas que desrespeitam moralmente, às vezes criam chacotas no ambiente de trabalho, piadinhas, apelidos, tudo isso é um assédio moral. E aí, se a gente for além, tem a questão do assédio sexual, que todo mundo também hoje, né, tem essa visão. E realmente os casos aumentaram absurdamente. Por quê? Porque a gente está num movimento da sociedade de não tolerar mais esse tipo de comportamento de quem quer que seja uma autoridade, seja alguém desconhecido, seja uma celebridade, qualquer delas tem que, de certa forma, se responsabilizar por essa conduta. E as empresas têm que ter tolerância zero com isso. E para colaborar com esse cenário de mudança de paradigma, de mudança de cultura, porque isso era bonitinho, há 30 anos atrás você fazer uma piadinha, apelidar... A né? sua amiga lá com uma roupinha assim assado, né? Isso. Ou porque trabalham no mesmo local ali, vocês têm essa... Estar juntos o tempo todo vai gerar essa liberdade, que não é bem assim. De repente é liberdade para quem pratica o ilícito e para quem recebe não o é. Você sabe, Camila, que eu sou professor, né, e na sala de aula, lembrei de 2 casos aqui agora. Teve uma dona de empresa que chegou para a funcionária e falou: eu não me conformo como você é feliz. Como que você pode ser tão feliz assim todos os dias? Ou seja, duvidando da felicidade que era genuína da pessoa. Ou seja, acho que ela preferia alguém mal-humorada, xingando. E uma outra que foi com um animal print, uma roupa de animal print, falou: nossa, você está vestido de cobra, hoje está a caráter, né? Ai, gente, lamentável, né? Lamentável. Né? Estou dando exemplos aqui para... Nós estamos falando de pleno 2023. E aí, o governo, né, se movimentou, e os entes, né, que cuidam das relações de trabalho, desde os anos 40 já existe a questão da CIPA, das NRs e tudo mais. A CIPA, para quem não sabe, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E em março desse ano, de 2023, foi integrada a questão do assédio. Então, hoje a CIPA ela é responsável dentro da empresa de apurar esses casos de assédio, seja sexual ou seja moral. E aí a empresa tem que criar um canal de ouvidoria e de comunicação sigiloso, onde principalmente a mulher, vamos combinar aqui, Camila, que infelizmente ainda vivemos numa sociedade que duvida da palavra da mulher. Eu já vi casos de que assim a mulher tem que ter vídeo, tem que ter testemunha. Para provar. Para provar. Quando, na verdade, ela está dando o testemunho dela. Vamos investigar? E não raro, os assediadores, os abusadores já fizeram isso inúmeras vezes e nunca foram penalizados. Mas eles coagem a vítima também, né? Vai procurar seus direitos, vai lá denunciar, você vai ver o que vai acontecer com você. Isso, ameaçam de morte, ameaçam a família. Então, a empresa ela precisa se atualizar em relação a isso, de tornar um ambiente isento de abusos, de assédios e tratar com rigor, com penalidades essas pessoas que praticam esse tipo de atitude. Então, a CIPA vai fazer uma apuração do caso, das denúncias que foram acontecendo, e a empresa pode desde tratar como uma advertência, uma suspensão, até a justa causa. Não é? Que era uma coisa impensável anos atrás, porque nem na CLT tem a previsão de assédio moral. Não tem mesmo. Mas, de repente, é difícil o assediador, de repente ele é um grandão na empresa, e o patrão fala: eu vou, ó, be quiet, ficar quietinho, faz de conta que eu não estou vendo, sabe? Exato. E não raro, todo esse quadro, imagina o trauma causado numa pessoa que foi assediada. Eu estava lendo uma reportagem que uma moça foi assediada e hoje ela tem fobia de que um homem chegue
uma certa proximidade dela. Ela não consegue estar num ambiente sozinha com outro homem, por exemplo. Ou seja, está fazendo tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. E para se libertar disso, fica no inconsciente dela. E se ela fazer prova desse ônus, ela acaba entrando com uma ação de regresso com a empresa, porque ela teve tudo isso. Isso. E lá ela relatava, né? Porque aí quem está nos assistindo pode perguntar, mas tudo que ela sofreu desencadeou depressão, ansiedade, pânico. Essa taquicardia, nossa, está chegando um homem aqui, o que eu faço? Né? Então, imagina o impacto disso em medicação, na saúde pública. Enfim, a gente não tem como mensurar hoje, mas as pesquisas dizem que realmente ainda é um número preocupante. E tem aumentado, por mais campanhas que existam. Por isso que, assim, você, empresário, líder, precisa ter essa visão de cuidar do seu ambiente de trabalho para que ele seja um ambiente saudável. E a gente está falando de saúde mental, emocional. Que quem trabalha bem, sendo assediado, depressivo, ou, nossa, chegou domingo à noite, amanhã eu vou ter que ir lá na empresa. Enfrentar aquele cara que me judia, fala que eu sou burra, ou aquele que faz piadinha jocosa sobre a minha roupa. Gente, ela não vai liberar nada de bom para essa empresa. Exatamente. E existe uma pesquisa, eu acho que de Oxford, que é uma universidade inglesa respeitada, que diz que funcionários felizes, colaboradores felizes, produzem 15% a mais do que aquele que está com Pressionado, problemas. Exatamente. seja de que tipo for, né, a pressão. Não é o muito trabalho, o excesso de trabalho, enfim. E aí a gente pode se perguntar, o que as empresas podem fazer? Contratar serviços especializados, tanto da área de saúde e segurança, como consultorias de RH, profissionais de RH, né, que são especializados nisso, para justamente conscientizar as equipes e principalmente as lideranças, porque são as lideranças, na minha opinião, Camila, que vão fazer isso acontecer, vão mudar a cultura da empresa. Ou seja, aconteceu qualquer sinal, qualquer rumor, vamos investigar, e se houver realmente a culpa, aí vai se tomar uma atitude, uma punição. Porque o que incentiva o abusador ou o chefe tóxico a continuar com a conduta que não é adequada no ambiente de trabalho é justamente a falta de punição. Então ele se sente, né, amparado que nada vai acontecer comigo. E às vezes ele nem acha que ele está errado, sabe? A cultura, a criação dele. Exatamente. Ele não acha que ele está errado. Ele acha que isso é normal, não é? Ele acha que ser homem, vamos falar agora desse universo, ser homem é dar em cima de todas as mulheres, é conquistar, mesmo que seja a força. O não é não. Então, e isso é uma coisa muito enraizada na cultura brasileira, né? De ser o macho alfa, que eu dou tapa na mesa, que eu mando. E a gente vive outros tempos, onde o respeito mútuo, né? O sinal de ser homem é ter caráter, é ter respeito. E muitas pessoas foram ensinadas, como você disse, na base da agressividade. Muitos replicam aquilo que tiveram em casa. E às vezes até o dono da empresa é um desses. Então ele não vai ir atrás de uma política amenizadora desses problemas, né, Marcelo? Exatamente. Ter um código de conduta, de ética, porque às vezes é ele mesmo quem faz essa conduta e promove. Você não vai fazer? E aí começa aquelas piadinhas no ambiente de trabalho com as mulheres, com a secretária. E fica um clima horrível, porque muitas pessoas hoje em dia se sentem, né, impotentes, falam, puxa vida, como que pode fazer isso no ambiente de trabalho? Um bullying no trabalho, né? De repente eu preciso tanto daquele emprego, eu vejo o Marcelo sofrendo, não falo nada, isso é com ele tem que tomar a iniciativa dele. Não é assim, todo mundo tem que se mexer, viu, gente? Aliás, deveria então ter uma política de quem reclama, ou você vai chamar a atenção de um líder, ou a Camila está sofrendo bullying e ela não está conseguindo falar. Não ser punido. Isso. Porque senão ninguém vai falar. Não. E há necessidade de ter essa transparência. Eu sempre digo que valores importantes em qualquer empresa, a confiança e a transparência. Se eu não tenho a confiança de denunciar, eu não vou denunciar. Eu vou pedir a conta, eu vou sair doente, vou me afastar, vou perder meu trabalho, mas não vou voltar naquele emprego. Por quê? Eu não me sinto defendido, né? Eu não me sinto ouvido, respeitado, valorizado. E lógico, né, Camila, vamos dizer que também tem casos em que as pessoas provocam isso, como a gente brincava um pouco antes aqui,
pessoas que agem de má fé também. Tem colaboradores que inventam situações. Por isso é importante saber como lidar com essa situação. E a maioria dos gestores e líderes não sabem como lidar. Então, precisa fazer uma cariação, vou ouvir as duas partes, vou ouvir testemunhas. E não raro, né, na maioria das vezes, a vítima tem razão. É a minoria que às vezes inventa uma história. Tem pessoas de má fé, né, gente? Vocês vão de convir aí em casa. Não gosto dele, vou acabar ferrando ele na empresa. Eu vou inventar algo e isso vai acabar com a vida dele na empresa, não é, Marcelo? Exatamente. Já vi casos de, vamos falar o contrário, né? De mulheres que querem, de repente, sair com o dono da empresa, sair com o professor, sair com o gerente, e ele diz um não, não quero, e ela inventa uma situação. E aí, como é que você faz num caso desse, né? Então, por isso você precisa criar canais, ter testemunhas, para, olha, a empresa tomou todas as atitudes. E lógico, né? Ter um advogado, uma orientação. Não, precisa processar por danos morais mesmo. Você imagina um professor, um dono de empresa, tem a família dele ou não, mas não quer a criatura ali, e ela vai detonar com a vida dele? Exato. Precisa ter um processo legal, devido processo legal, não é verdade? Exatamente. E aí, se a empresa tem um programa, se ela tem uma sistemática, se as pessoas estão preparadas para isso, você consegue separar o joio do trigo, né? Lógico que nós estamos vendo o cenário ideal, mas eu entendo que as pessoas melhor preparadas vão lidar melhor com essa situação do que aquela que, puxa, aconteceu, e agora? O que a gente faz? Liga para o advogado, liga para o psicólogo. Todo mundo perdidão ali. Exatamente. Quem que eu ouço primeiro? Será que ela tem razão? Será que o cara tem razão? Enfim, você preparando a equipe, ela vai saber lidar melhor com isso. Você prepara essa equipe? Preparo. Muito bem. Deixarei aqui, ó, contato do Marcelo para deixar sua empresa redondinha, com mais produtividade, né, Sim. Marcelo? E futuramente a gente vai trazer essa novidade que tem lá na Europa, que é uma ISO, né? Normalmente todo mundo conhece a ISO 9000, mas existe uma família ISO que cuida da saúde mental no ambiente de trabalho. Você traz para a gente aqui? Opa, em breve a gente vai voltar aqui para anunciar esse novo serviço da nossa empresa. Muito bem. E considerações finais? Olha, sempre é uma alegria, eu me sinto muito à vontade aqui, parece que a gente vai colocar o pé em cima da mesa, né, Camila? Vamos, um dia vai ser assim, viu, gente? E agradecer mais uma vez o seu convite e a oportunidade aqui de falar sobre um tema tão importante que às vezes eu percebo que dentro das empresas, as pessoas, né, não sabem como lidar com essa situação. Então, se você está nessa situação, perceba que existem muitas outras pessoas e que existe possibilidade de você viver, sim, bem no ambiente de trabalho. Muito bem, de grande valia essas informações para nós, não é, meus amores? Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. Retorne com a família ISO para nos elucidar aqui. Tá bom? E é Combinado. isso, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!